E você sabe, toda semana o Carlos André responde aqui no YouTube. Você sabe que o nosso Carlos André Responde, basta você, que é aluno do Carlos André Educação, nosso curso online, nossos ex-alunos do curso presencial, e você também que ainda não é aluno aqui do Instituto Carlos André, do Carlos André Educação, você pode mandar sua pergunta. O que é que nós vamos fazer? Claro, responder a você. E a pergunta de hoje é do meu xará, que aliás já fez mais de uma pergunta, aliás, ele é extremamente ativo aqui nas nossas redes, que é o Carlos Silvano. Ele pergunta o seguinte, vamos ver a pergunta dele? Veja aqui conosco. Ele fala assim: Professor Carlos André, boa noite. Tenho uma dúvida no trecho. As partes, diz ele, firmaram aos 28/9/2016. Pode ser substituído por as partes firmaram em 28/9/2016? Que pergunta! No fundo, essa pergunta é sobre preposição. Como é que se usa preposição? Qual preposição? Preposição a ou a preposição em, quando o adjunto adverbial, aquelas expressões adverbiais, indicarem tempo, né? Então eu uso a ou eu uso em, quando elas indicarem tempo. E agora José, e agora Lucas, e agora João, e agora Pedro, e agora Carlos. Você que perguntou. Venha comigo, vamos verificar o dicionário Wise. Vamos devagar com andor aqui. Bem, atenção. O dicionário Wise diz o seguinte, que a preposição a, repita, a preposição a, pode indicar tempo. A que horas são? Nós temos uma tendência no nosso dia a dia de usar assim, que horas são, né? Nossa, que horas são aí? Não é que horas são, é a que horas são. Isso é uma expressão adverbial. A que horas são? Então, eu diria assim, eu saí às 3 horas, às 4 horas, às 5 horas, todos com acento indicador de classe, com a preposição a. Ao meio-dia, não é assim que nós colocamos? Aos domingos, geralmente eu vou ao parque, não é assim? Aos domingos. Essas expressões adverbiais de tempo podem ser colocadas com preposição a. Por isso, lá no texto que o Carlos colocou aqui a nós, veio ao dia tal, né, aos 28, vamos verificar aqui de novo, ele colocou aqui vamos confirmar, aos 28. Então está corretíssima essa preposição aqui. Inclusive, repito, Carlos, inclusive, é uma tendência muito grande, você já deve ter visto em certidões, né, nos cartórios, aos 23 dias do mês tal. Aos 23 dias do mês tal. Você nasceu fulano de tal, etc. Não é assim? Oh, que estranho, então eu posso usar a preposição a? Pode. E a em? Vamos verificar? O que o Wise diz a nós, Carlos? Será que eu posso usar ou não a preposição em? Bem, usa-se a preposição em sem qualquer tipo de problema também para indicar tempo. Por exemplo, em poucos dias o assunto se resolverá. Doou uma fortuna em vida. Em poucos dias o assunto se resolverá. Esse em que está aqui indica o quê? Tempo. Aqui seria interessante colocar aos poucos dias? Sim, também seria possível. Ah, então pode ser assim, eu saí em outubro. Em outubro ou ao outubro? Olha, a tendência é que se use em outubro, concorda comigo ou não? Eu, por exemplo, nasci em maio, que é a expressão de tempo. Ah, então significa dizer que tanto a preposição a quanto a preposição em indicam tempo, podem indicar tempo, não é? Sim. E aí entra uma coisa muito importante, que é o registro da língua, a chamada gramática descritiva. Perceber qual é a tendência naquela espécie de registro. Por exemplo, na frase, quando alguém diz, eu nasci em maio, a descrição sempre diz assim, a descrição linguística, né, que quando as pessoas querem colocar lá um sujeito, um verbo e uma expressão adverbial que indique tempo, nesse caso específico, depois do verbo nascer, nasci em maio, nasci em setembro, né? A tendência é que use a preposição em. Mas, por exemplo, quando se vai indicar não o mês, mas o tempo, a hora, qual é a tendência? Nasci às 4 horas, nasci às 5 horas, percebe? Aí esse tempo, mês, passou a tempo, hora, aí a preposição passou a ser a. Veja que preposição é algo que depende efetivamente daquilo que a gramática tem chamado de uso efetivo. Então depende muito da frase. No caso em questão, já que depende da frase, a grande tendência é de que a preposição aqui nos textos jurídicos seja a preposição a, aos 28/9/2016. Alguns autores, como por exemplo Napoleão Mendes de Almeida, diz que isso é um galicismo, quer dizer, trouxemos isso do francês, diz ele.
Mas é bom lembrar que, repito, é possível, está de acordo com o padrão formal da língua portuguesa. Por outro lado, se eu colocar a preposição em, Carlos, neste caso específico, também, por uso brasileiro, também é altamente possível. Mas é interessante, não é muito bem visto por aqueles que tendem a escrever português culto no mundo jurídico. Significa dizer o seguinte: se fosse exercício facultativo, pode os dois? Os dois são possíveis, completamente possíveis. Se fosse assim, pode-se afirmar que é facultativo, o gabarito seria facultativo. Mas, por uma questão de estilo, para o texto jurídico, neste caso específico, depende de caso a caso, a preposição é a. Então a pergunta é: poderia? Poderia. Deveria? Não. Poderia? Sim. Deveria? Não. Poderia sim, por quê? Facultativo. Deveria? Não, porque não é comum nos textos de natureza jurídica. O Carlos André responde. Bem, é bom lembrar, inscreva-se no nosso canal, comente esse vídeo também, não é? Peça aos seus amigos, aqueles que ainda não conhecem aqui o nosso canal, o canal da Língua Portuguesa no YouTube, que venham para cá todos, curta esse vídeo aí, nos ajude, certo? E lembre sempre do sininho, porque ele vai avisar você de todo o nosso vídeo novo. Até a próxima, avante!